Eu sou Samara Filippo, eu sou mãe de 2 meninas, a Alice e a Lara, uma de 10 anos e uma de 6 anos. Bom, tô aqui para tentar dividir um pouquinho essa quarentena, né? Com crianças em casa, mesmo em privilégio, nós estamos lidando com crianças entediadas, crianças ansiosas, irritadiças, mesmo que a escola da sua criança esteja tentando fazer o máximo para entretê-las e manter essa educação à distância, ainda assim fica aí um processo difícil, né, com eles, de preenchimento do dia, de criatividade, de explicar o que está acontecendo. Bom, aqui em casa eu tenho conversado muito com elas em relação ao que está acontecendo. Eu tenho principalmente mostrado o quanto nós somos privilegiados por estarmos podendo ficar em casa, numa casa, inclusive. E dentro disso, eu sempre tiro um período do dia para sentar com elas com uma música calma e falar sobre o dia. Faço os deveres de casa sem obrigação alguma, mas infelizmente me pego também, como muitas mães, na incerteza do que eu estou fazendo em relação à tecnologia, ao iPad, ao iPhone. Muito difícil, e mais também tento de alguma forma manter esse limite. Tô criando 1000 coisas. Papelão é uma coisa que eu tenho usado muito. Ali você tem cortado e feito microscópios com garrafinhas de detergente, com papelão. Larinha recorta coisas também, pinte cola, faz colagem, vê vídeo de origami, muito call com os amigos, hangouts. Em relação à nossa bandeira que a gente levanta, que na verdade eu digo nossa porque é minha e delas, é muito importante. A gente fala muito sobre representatividade da criança negra na sociedade. É importante que elas se enxerguem, que elas se vejam, sobre políticas inclusivas, né, da população negra. A gente fala sobre empreendimentos de mulheres negras, brinquedos representativos, livros, a gente tem muito. Falo muito sobre empoderamento feminino, sobre corpo, sobre mesmo estando dentro de um padrão exigido pela sociedade, que eu sei que eu tô. Eu falo muito sobre disciplina positiva, na verdade eu tento aplicá-la, né, na criação delas. Eu não bato, eu não boto de castigo. Eu aprendi a dividir com elas as minhas angústias e as minhas tristezas. Eu explico a importância de economizar as coisas, né? Que parece que tem muito, então quer acabar com tudo logo, e a gente está vivendo um momento bem caótico. Tenho me encontrado um pouco mais fora de mim, que eu digo, me encontrado um pouco mais impaciente, um pouco mais sem saco para estar com elas, sabe? Um pouco mais grossa. E eu tô olhando pra isso e eu tô tentando enxergar isso de alguma forma. Eu tô aprendendo junto com elas, isso é uma coisa que eu divido muito com elas. A gente tá aprendendo juntas. Me ajudem, eu ajudo vocês e é uma troca. E é isso, aqui sou eu sozinha, mãe solo. Então é mãe o dia inteiro. É um grande desafio. Então nesses tempos eu desejo muita resiliência pra vocês, muita paciência, que isso passe logo, que a gente tenha consciência do que a gente está vivendo e que consigamos proteger nossos filhos, ensiná-los dentro desse possível que estamos vivendo, nos proteger e proteger o próximo, que é em primeiro lugar, né? Então é isso. Beijo. Tudo de bom para vocês. Olá pessoal, meu nome é Kátia, sou professora. Trabalho atualmente na Rede Municipal de Ensino de São Paulo com crianças do Fundamental 1. Mas antes disso, a minha experiência é com educação infantil. Eu quero começar com um resgate de memória, na verdade, né, da minha educação infantil. Quando eu penso na minha educação infantil, eu vou para 2 momentos específicos. O primeiro momento, eu acho que é o meu primeiro dia de aula. Eu chego na escola, chego na sala de aula e eu vejo a professora sentada, organizando uma roda com as crianças, né? Eles estão cantando e depois eles conversam sobre assuntos diversos. E em outro momento, nós, as crianças, organizando uma brincadeira no pátio sem a presença da professora. Então eu me lembro desses 2 momentos, isso para mim é muito marcante. Foram 2 experiências que para mim são inesquecíveis, porque eu estava presente, isso passou pelo meu corpo. E é daí que eu parto quando eu penso em apresentar alguma proposta para as crianças.
sejam coisas significativas e que passem pelo corpo. A educação infantil eu acho que é um lugar muito privilegiado, eu acho que proporciona muito isso ainda para as crianças, né? É o fazer a roda, é o olho no olho, é cada um poder dizer o que sente, debater ideias, fazer votações. Eu gosto muito de ir por esse caminho com as crianças. E outra coisa muito importante para mim na educação é apresentar propostas que para mim também sejam interessantes, coisas que eu também quero saber um pouco mais. Então, a partir daí, né, tem alguns trabalhos que para mim foram muito marcantes, né, na educação infantil. Eu tenho um trabalho que a gente fez uma pesquisa sobre a vida do Dorival Caymmi. A gente montou um mini museu com pesquisas que as crianças fizeram. Depois teve um outro trabalho muito importante também, que foi a construção de uma casa de pau a pique, a partir de uma história que eu ouvia quando criança, ouvia da minha mãe. Convidamos alguns pais, contamos um arquiteto para poder falar sobre construção, né, sobre uma coisa um pouco mais teórica. E no fim a gente colocou a mão na massa. Os aprendizados ali foram... não tem nem como dizer o quanto as crianças aprenderam fazendo aquela casa, né? São coisas que vão ficar e as crianças vão levar, né, para outros momentos da vida delas, aquele aprendizado daquele momento, que foi muito significativo e que para mim tem tudo a ver com o meu trabalho, com o meu jeito. É isso, é colocar a criança para fazer, né? O que não dá para desassociar na educação infantil, o aprendizado de corpo, tudo caminha muito junto. Aprender fazendo com o corpo. Eu estou agora num novo trabalho que é esse do fundamental, né? No fundamental da rede municipal. Eu sou aluna de escola pública, né? Só que voltar para a escola pública numa outra posição, que é essa posição de professora, mexe um pouco com as suas certezas, com os seus sentimentos, né? Quando eu entrei pela primeira vez numa sala, que foi no 5º ano, foi um baque, porque eu entrei e tinha uma mesa na frente e eu olhei aquilo e falei, onde eu vou fazer minha roda aqui? Não tem espaço para fazer minha roda. Então eu estava ainda muito presa à educação infantil, a esse jeito de fazer educação que para mim é primordial. Mas ali eu não vi, né, como fazer. E eu acho que eu ainda estou aprendendo, né, um meio termo, né, de levar um pouco dessa questão da roda, que para mim é tão importante, que é esse olho no olho, é colocar as crianças para falarem com seus pares e eu estar ali sentada, né, junto com elas, ouvindo de verdade, dando voz de verdade, tentar levar isso para uma educação que ainda é muito quadrada, né? muito em caixinhas. Isso é o importante da educação, esse vínculo que se cria com as crianças. Então, gente, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês da minha prática, da minha experiência na educação. Não existe educação, principalmente na educação infantil, que não passe pelo corpo. As crianças, elas precisam pôr o pé no chão, pôr a mão na massa, elas precisam experimentar, a gente precisa proporcionar que elas fiquem curiosas sobre as coisas, que elas queiram cutucar, que elas queiram descobrir como é que funciona determinada coisa, e é isso, a gente está lá para dar o suporte. Espero que eu tenha contribuído, né, com as minhas experiências para vocês. Quero agradecer o convite do pessoal do Sampa Talks. E é isso, gente. Beijo e até mais. Olá, meu nome é Monique, sou pedagoga, psicomotricista, neuropsicopedagoga clínica e especialista em educação inclusiva. Nesse momento de quarentena por conta do coronavírus e a necessidade do afastamento social, todas as atividades no consultório presenciais foram suspensas. Bom, então eu e minha equipe nos reunimos numa plataforma virtual e definimos que a partir dali os atendimentos passariam a ser online enquanto durasse essa quarentena. E começamos a atender as crianças e os adolescentes e, para minha grata surpresa, as respostas deles têm sido cada vez mais positivas a esses atendimentos. Eu tenho conversado também com colegas de profissão, nem todos estão atendendo no formato online, porém, aqueles que se dispuseram estão se reinventando e têm tido devolutivas bem positivas, tanto dos pacientes quanto dos responsáveis. Eu acredito que após essa pandemia, o uso da tecnologia abra novos horizontes para várias profissões. Falando sobre tecnologia nos dias atuais, o que eu percebo em alguns ambientes sociais são adultos entregando tablets e smartphones a crianças cada vez menores. Isso porque elas pedem ou porque aparentemente as deixa mais calmas. Não podemos ignorar que as telas têm ocupado
um espaço central nesse cotidiano, o que tem afetado o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor, social, linguístico, sensorial, porque sem controle a imagem virtual ela esgota o desejo infantil. E a gente tem observado algumas características de adultos nas crianças e nos adolescentes, características de ansiedade, de agressividade, insônia, depressão, tédio, estresse, fadiga, inibição, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, coisas que têm um impacto na escola, têm um impacto no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento da motricidade e nas relações principalmente familiares. O tempo gasto na frente das telas, ele é muito. Parece que as crianças ficam enquadradas ali e muitas vezes até a ausência do sujeito, né? Parece que não tem criança nem adolescente ali. O que a gente percebe também é que a tela não é capaz de dar a mesma coisa que as relações humanas. As relações humanas, elas são permeadas de afetos, de desejos, e a tela não tem essa troca com ela, diferentemente de um momento de filhos com pais, por exemplo, onde tem troca de olhares, troca de carinhos, e com isso, tanto um quanto o outro aprendem como continuar uma conversa, como prosseguir numa brincadeira, como aprender habilidades novas. Ao mesmo tempo, algumas experiências das crianças e dos adolescentes têm me chamado a atenção. Outro dia, um menino veio me contar sobre uma aula de robótica. Ele teve que fazer um projeto e para isso ele teve que criar, montar e programar um carrinho. E ele pôde brincar com outras crianças com esse carrinho. Ele pôde mostrar para o pai e para a mãe. Nesse caso, eu não vejo que a tecnologia aprisiona, muito pelo contrário, eles estão usando a tecnologia como objeto. E aí sim, a gente na verdade precisa pensar como continuar usando na verdade essa tecnologia como objeto, já que isso é possível. Felizmente, nós não podemos digitalizar nem computadorizar os desejos, os afetos, a fantasia. Então, que a gente se permita transbordar um pouco mais nessa sensibilidade durante os momentos e as experiências reais.